Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço a você que tem assistido aos meus vídeos. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, morte espiritual ou morte física? Esse é o tema desses 4 versículos que nós vamos trazer, né? É o capítulo 12 de Lucas, versículo 4, 5 e 6. Amém? São 3 versículos apenas, 4, 5 e 6 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Amém? Nós vamos começar pelo 4, que tem como tema morte física ou morte espiritual. Diz assim o versículo de número 4: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. O que Deus quer dizer com esse versículo, meu amado irmão? Se você é um homem que vive na presença de Deus, que você é um homem que obedece à lei de Deus, se você é um homem que faz as coisas corretamente aqui na terra, agradando a Deus, cumprindo os seus mandamentos, a sua lei, que é as Santas Escrituras, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada, você não precisa ter medo daqueles que matam o seu corpo físico. Amém? Mas tenha medo, daqueles. Não, eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Por quê? Porque a nossa carne, a pessoa pode matar a sua carne, pode matar. O espírito volta para Deus. Agora, a sua alma, aí ninguém pode matar, entendeu? E se você é uma pessoa que vive na presença de Deus, que faz as coisas corretamente diante das leis de Deus, que obedecem à Bíblia Sagrada de 66 livros, que cumpre os mandamentos de Deus, que se esforça para estar se desviando do mal, separando do pecado, então, ainda que mate o seu corpo físico, e ele só vai poder fazer isso mesmo, e mais nada, porque na alma ninguém pode tocar. Só quem pode condenar a alma ou absorver é Deus. Amém? Veja só a exegese. Existe uma diferença entre a morte corporal e a morte física. Amém? Então veja só, quando se mata, quando mata você fisicamente, ainda há uma solução, porque o seu corpo, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, quando o corpo físico seu é morto por alguém, vamos supor que alguém lhe deu um tiro, ou lhe mate de um acidente, ou de qualquer outra coisa, ainda que ele faça isso de propósito para tirar a sua vida, mas se você é um servo de Deus, o seu corpo ainda tem a alma e tem o espírito. O espírito, ele volta para Deus, e a alma, se você estiver na presença de Deus, você não precisa ter medo, porque ela vai morar com Cristo eternamente no reino de Deus. Por isso que o versículo diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o seu corpo e depois nada mais pode fazer. Quero dar até um exemplo do escravo, Naquela época da escravidão, há muitos anos atrás, o escravo ele era tão obediente ao seu senhor que ele trabalhava até a morte. Ele obedecia o seu senhor até a última respiração. Mas depois que ele morria, o seu senhor não podia fazer mais nada com ele. Por quê? Porque o seu corpo físico morreu, então não servia mais de nada para ele. Mas para Deus não, para Deus serve. Porque aquilo
que ele passou sendo maltratado na mão daquele senhor, o Senhor recolheu para si. E agora ele não pode mais fazer nada contra aquele escravo. Ou seja, ele só podia maltratar, mandar naquele escravo até o momento em que ele estivesse respirando. Ele pode respirar, pronto, acabou. A mesma coisa é o pecado. Quando o homem está no pecado, ele está morto espiritualmente. Espiritualmente ele está morto. Mas se ele estiver em Cristo, o pecado, a lei do pecado não tem mais poder sobre ele. Você está entendendo? Então aí Lucas vem e diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. Amém? Vamos para o 5. Veja só o versículo 5 que diz: mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Quem é esse que tem poder para salvar, mas tem poder também para lançar no inferno? Jesus Cristo. Ele é o único. Jesus Cristo, ele é Senhor. Jesus Cristo, ele é amor. Jesus Cristo, ele é justo. Jesus Cristo, ele é juiz, justo juiz, entendeu? Ele é longânimo, tardio em irar-se, mas ele vai salvar aqueles que são fiéis. Então, Jesus Cristo, ele tem poder para salvar, mas também tem poder para lançar a pessoa no fogo do inferno. Tanto que a Bíblia diz que no final da grande tribulação, o Senhor, com apenas a sua respiração, lançará no lago de fogo o anticristo, o falso profeta e todos os seus adeptos que aderiram ao anticristo. Entendeu? Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Temei porque Deus é justo, juízo. Amém? Então Deus, ele julga com justiça. Deus, ele não vai, a pessoa viveu o resto da vida aqui no mundo bebendo, matando, roubando, se prostituindo, aí Deus vai colocar ele no reino de Deus? Não, uma pessoa dessa não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que no reino de Deus só entra quem é santo. Amém? Não é santarrão, não. É aquele que se esforça para se desviar do mal. Você entendeu? É aquele que se esforça para não arrumar contenda com ninguém. É aquele que se esforça para não se embriagar. É aquele que se esforça para não se drogar. É aquele que briga contra a carne, que dá prioridade ao espírito e não à carne. É aquele que vive na lei do espírito e não na lei da carne. Quem vive na lei da carne é dominado pelo diabo. E quem vive na lei do espírito é dominado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Amém? Para nós encerrarmos, eu achei esse versículo interessantíssimo. O 6. É uma pergunta. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por mim. Nenhum deles é esquecido por Deus. Por quê? Os pardais naquela época era a alimentação das pessoas mais pobres, porque eles não tinham dinheiro para comer, para comprar um carneiro, um bode, uma ovelha, um boi, algum tipo assim de carne, aquela carne mais cara, né? Carne mais cara. Vamos falar hoje, comer uma picanha, uma carne do sol, né? Entendeu? Então, ele não tinha condição de fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele comia pardais naquela época, eles comiam pardais. Hoje, você vê que o pardal sempre foi sem valor, porque ele come assim na casa, dentro da sua casa. Você entendeu? Então as pessoas não valorizam muito o pardal por isso. Você entendeu? Qualquer coisinha que caiu dentro de casa, ele entra, às vezes dentro da sua cozinha, ele vai comer dentro da sua cozinha. Você entendeu? Eu vejo que as pessoas hoje nem se interessam mais por comer pardais. Mas naquela época, as pessoas mais pobres
elas comiam pardais, e os pardais eram vendidos, né? Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, ou seja, 5 pardais por 2 moedinhas, por centavos, hoje chamamos de centavos, né? Entendeu? E nenhum deles é esquecido por Deus, né? Mesmo eles tendo um pequeno valor para a humanidade, para Deus eles têm um grande valor. Deus nunca deixou eles sem a sua alimentação e sem a sua água, né? Então aí está o nosso estudo, né? Entendeu? Nosso estudo no caso, corpo físico, morte física ou morte espiritual, né? Qual das duas são mais interessante para o servo do Senhor? Que Deus abençoe, inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho.